eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, que começar a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão e Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vós lançados fora. E virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e os primeiros há que serão os derradeiros. Glórias ao Senhor. De novo o Senhor conversando aqui com eles, ensinando e ensinando a gente. Amém? Tem um homem que quer saber se são poucos. É isso que ele pergunta. São poucos os que se salvam? Jesus olha para ele, claro, chamou a atenção de Jesus, e Jesus não vai direto na resposta. Amém? Vai no que ele precisa escutar. Porque quando fala, o Senhor sonda a intenção. Quem está fazendo uma pergunta é um carnal que não tem a salvação ainda. E Jesus responde que, desde já, a resposta de Jesus revela para ele que não é da maneira que ele pensa. Amém? Não é, porque aqui a pergunta é de um corrupto ainda. Porque um salvo já está enxergando se são muitos ou poucos. Amém? Então, são poucos que salvam, e ele respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E é um judeu que pensava que já estava salvo. E o Senhor fala para ele que tem que se esforçar. Então, Jesus não perde tempo com conversa inútil. Amém? Jesus fala que tem que se esforçar. Então, tem que se esforçar. Aí já é a visão de cima. Para entrar, para ser salvo, a resposta é: tem que se esforçar. Esforçai-vos por entrar, porque ele fala que a porta é estreita. Amém? Então, quando eu escuto isso de Jesus, está mandando eu me esforçar. E o texto aqui, Jesus está falando que é com toda a força do nosso ser. Está incluindo todo o nosso nervo, toda a nossa junta, e também está falando com todo o nosso homem interior, para poder entrar. Amém? Se Jesus está mandando se esforçar, é claro que não tem, a palavra não é o contrário, para ficar tranquilo. Tem que haver um esforço da parte do homem, porque alguém se tornar uma nova criatura, tem que se renunciar. Viver o evangelho, tem que se renunciar. Por isso que Jesus dá essa resposta. Se esforçar é totalmente contrário a ser indiferente com a palavra. Amém? Então, ela vai contra toda a palavra que nos mantém tranquilão, como se tivesse tudo certo. Ela é contra isso. Amém? Tipo assim, uma garantia. Jesus falou que, então a Bíblia diz lá em 2 Pedro, para que a salvação, quando chega, a gente tem que fazer o quê? Pondo nisto mesmo toda diligência.
Só dá para ir com toda diligência. Todas as virtudes que nós recebemos do reino, colocar nelas toda a diligência para que elas possam estarem crescendo. Amém? Então tem que se esforçar, o que está escrito? Então, em nome de Jesus. Então, e com isso, o quê? Então, o que a Bíblia está falando? Vai ser fácil? Não vai. Segundo a Bíblia, pelo que está falando aqui, vai ser com muita luta, muita dor, muito sacrifício. Amém? Não é mole, não vai ser. E o parâmetro, se esforçar como? Aí tu vê, o parâmetro é quem? Jesus. Para ele ir para o céu, teve que ir para a cruz. Para ele ir para o céu, teve que sair do túmulo. E olha o que ele passou. Aí vem os apóstolos. Olha o que os nossos irmãos apóstolos passaram para entrar no céu. Porta estreita, o parâmetro é não ficar aqui buscando palavras para trazer a verdade. A verdade é Jesus e os apóstolos. É só ver o que eles viveram. Então eu entendo o que Jesus está falando. Esforçar é porque a partir do momento que tu entra, vai vir um mundo contra você. O pecado vai se levantar de uma forma incrível contra você. Os parentes vão se levantar contra você. E você vai ter que me testemunhar. Então é isso que aconteceu com eles. Amém? Então, isso aqui é o quê? Precisa de uma pessoa vencendo, lutando contra o pecado, que tenta te seduzir e que te fere por teu sofrimento de ver alguém preso nele. Então é uma luta. Amém? E a palavra é: esforçai-vos para entrar. Porque aí fala que a porta é estreita. E diz que são poucos que vão entrar. Vão procurar, mas segundo a Bíblia, não vão conseguir. Amém? Então, como é que é isso? Depois é uma mudança radical. Esse se esforçar para entrar, Jesus só aceita que quem está em Cristo, nova criatura é. Você, para entrar, tem que se tornar uma nova criatura. Uma mudança completa para poder entrar. Mudança radical para poder entrar. A porta é estreita porque a porta, o padrão é Jesus. E não tem como eu fazer a medida dessa porta do meu jeito. A porta, o padrão é Ele. Amém? Então, o padrão de justiça dessa porta é Jesus. O padrão de santidade, Jesus. Para a gente poder passar por ela. Amém? Não é brincadeira, é andar aprovando só aquilo que agrada ao Senhor. A porta estreita é eu só aprovar aquilo que agrada ao Senhor. Isso vai revelar que eu sou uma nova criatura. É andar totalmente contrário ao mundo, porque o que é a porta estreita? O que é se esforçar? Se eu for amigo do mundo, sou inimigo de Deus. Então, você tem que revelar, se eu estou na porta estreita, eu vou revelar que eu não sou mais amigo do mundo. Chegou a minha vez. Amém? Então, é isso que o Senhor Jesus passou para ele e passa para nós, hoje. Que a palavra é esforçai-vos. Então, quando tu não há a Bíblia diz assim, lá em 2 Coríntios, se eu não me engano, se nós já sabemos o temor que se deve ao Senhor, purificai de toda a imundície. Então, tem que haver uma purificação, porque eu já sei o temor que eu devo ao Senhor. Então, eu não quero sujeira mais na minha vida. Odeio mentira, odeio pecado, igual Jesus odeia. Amém? E se esforçar isso a cada dia, santificando Cristo como Senhor em meu coração, segundo a Bíblia. Amém? Então, viver totalmente o oposto do que o mundo prega e vive. Aí tu imagina, Jesus fala, esforçai-vos. Aí daqui a pouco tu encontra alguém falando que nós somos pecadores mesmo.
Olha o contraste do que Jesus falou e olha o que a diferença do que andam falando. Esforçai-vos. Permaneceremos no pecado para que a graça abundeie mais? De maneira nenhuma. Como pode nós que fomos libertos do pecado permanecer nele? Amém. Então é totalmente contrário à palavra de Jesus com a que o homem está falando e o que o homem está vivendo. Amém? Tem que, a porta é estreita, tem que se esforçar para entrar nela. Como pode tu passar pela porta e entrar na porta em pecado? O padrão, já pregamos aqui, o padrão é Jesus. Porque se alguém diz que está nele, deve andar como ele andou. Há um ensinamento mentiroso, não é o Espírito Santo que ministrou esse ensinamento, chamado, tem que falar porque é sério, vai levar muita gente para o inferno, calvinismo. Quem é calvinista, segue Calvino, é uma doutrina de Calvino, não é uma doutrina de Jesus, é de Calvino. Calvinista é de Calvino, não é de Jesus. Aí eu queria só em nome do Senhor Jesus, que essa liderança que diz que induz os outros a ser calvinista, a só ensinar, que falam, vou ensinar a perseverança dos santos, vou ensinar graça irresistível, aí pega textos isolados e aplica da maneira que querem. Mas eu queria, em nome de Jesus, que pela direção do Espírito Santo, ensine a igreja a quem foi Calvino. Ensine quem foi Calvino. Nos escritos dele, ele não cita, é raro, ele fala da conversão dele em Cristo. Mas o apóstolo Paulo não abriu mão disso. Toda hora falando que o Senhor dele era Jesus. E seguiu o que o Espírito Santo ensinava. Tem que se esforçar. Então tu vê a falácia de dizer que pode viver uma semana pecando, negando Jesus, até por covardia, que tu não perde a tua salvação. É totalmente contrário ao que o Salvador falou. O Salvador mandou se esforçar. O Salvador falou para ser constante, firme, que a porta é estreita. Ele não deixa a gente desgovernado, vivendo na licenciosidade. E lá em 2 Pedro diz que se nós botarmos toda a nossa diligência nisso, que o que tem e ir crescendo, vai ser isso que vai permitir que a gente venha entrar no reino. Amém? Amém? Estão me entendendo ou não? Amém. Tem que se esforçar, segundo a Bíblia. O padrão é o mestre. Questões. Quem são os salvos? Quer discutir? Tu tem que se esforçar para entrar pela porta estreita. Eu quero a virtude do Espírito Santo tem que ser revelado na tua vida. Tem que haver um crescimento espiritual. Qual é a vontade de Deus? A nossa santificação. Tem que procurar, se alguém tem esperança de ver Ele como Ele é, purifica-se a si mesmo. Essa é a Bíblia. Deseja ser purificado, deseja ser mais limpo, deseja parecer mais com Jesus. Porque há um esforço excomunal de parecer cada vez mais com Jesus e quer salvar as outras vidas. Como? Vivendo no pecado, vivendo na licenciosidade. Não tem nada de debate, não tem nada de ficar quem é da direita, quem é da esquerda, quem são os salvos, quem não são os salvos, se perde a salvação, quem não perde a salvação. Isso não é a Bíblia. A Bíblia é andar em santidade a cada dia, buscando ser mais e mais parecido com o Senhor Jesus, porque segundo a Bíblia, nós somos transformados de glória em glória à imagem do Senhor Jesus. Meditando na palavra, quem vai crescer, quem vai se purificar? Quem ressuscitou com Jesus e busca e pensa nas coisas de cima. Porque se isso não for uma verdade em nossas vidas, já era. Esforçai-vos. Porque essa palavra, preocupação da gente poder entrar.
Porque segundo Jesus, o que nós lemos aqui, que muitos vão procurar entrar, não vão conseguir, não pode. E o que está em jogo? A salvação da nossa alma. Já já nós estamos diante de Jesus. Não é do homem. Homem nenhum vai ficar de frente para mim, dando a ordem, se eu posso entrar ou não posso, vai ser Jesus. Não vai ser homem nenhum. Não adianta ficar falando de homens famosos que seguiu fulano e Beltrano. Eu tenho que seguir uns homens extremamente famosos. João, Pedro, Tiago, Paulo. Porque a Bíblia diz que eu tenho que seguir a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Não de mais de homem nenhum. Não posso seguir ensinamento de homem. Paulo não admitiu e disse, se um anjo, até eu mesmo, seja lá quem for, descer aqui e falar para vocês outro evangelho que eu não tenho falado, ele é anátema, até eu, ele falou. Se eu mudar o meu discurso, me olhe como um maldito. Foi isso que ele falou. Paulo falou isso. E estão mudando com a maior naturalidade. Qual é o final dessas vidas? E qual é o final se eu não viver essa palavra? Está se esforçando? Ficar a gente discutindo, são poucos, porque fulano está errando, são poucos. Não, Jesus falou para esforçai-vos para entrar. É doído. É doído. Muita tristeza, mas com alegria, é doideira. É doideira. Triste, chorando, alegre. Quem vai estar feliz de estar preso? Mas com o evangelho, está feliz. Queria sair daí? Queria. Mas e aí? Tá bom. Mas não dá para entender, é claro que não, é pela fé. É pela fé. É loucura para o homem. Para nós, poder de Deus. Alegrai-vos na tribulação. Como? Ué, mas ela que traz Jesus mais para vocês, você sente mais a presença dele. Ah, então tá, pô. Então tá bom. Foi isso que Paulo fez. Chorei, pedi, tira, que coisa horrível na minha carne, coisa horrorosa. Não, a minha graça te basta. Ah, então tá jóia. Olha a mudança do sentimento. Tira essa coisa horrível de mim que estou sofrendo. Não, o meu poder aperfeiçoa aí. Ah, então é espetacular. Ué, mudou o sentimento? Mudou. Por quê? Ele falou comigo que isso é bom para mim. Viu? Prestou atenção? O que é se esforçar? Só quem está com o Espírito Santo. Amém? Porque a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece. Tem que ser provado se está com a fé mesmo. E como vai ser provado isso? Se esforçando. Tu vai? Vou. Vai causar um problema incrível. Ué, mas vou. Ué, se eu não for, sou covarde. Esforçai-vos. A porta é estreita para passar. Amém? A santidade toda de Jesus. Jesus, dá uma olhada em Jesus. O que tinha imperfeito nele? Tinha. Quando tu passar a medida exata de Jesus, vai ser eu, tem que ser. Se eu esbarrar, não pode. É pecado, pô. Amém? Mas quem está fazendo preparando? Ele. Para passar só com ele agindo. Amém? Tem que se esforçar. Que ele vai falando, Jesus vai falando, e vai falando o motivo, que ele veio salvar as almas, então tudo que puder falar para salvar a alma, ele vai falar. E ele falou, os apóstolos falaram, o Espírito Santo não engana ninguém. Amém? Aí ontem escutando uma mensagem, a igreja lotada, aí o pregador, vai ser muita dor, mas a vitória é tua. Não pare, a vitória é tua, não pare. O teu inimigo que está te caluniando vai ver a tua vitória. Olha só.
Isso é ministração das profundezas do inferno. Isso é ministração do inferno. Deus te conhece e vai cuidar de você nos mínimos detalhes para te agradar. Isso é ministração do espírito maligno. Jesus te salva para tu glorificar a Ele. Jesus te salva para tu buscar Ele. Jesus te salva para tu ser um canal para salvar outros. Jesus te salva para revelar uma vida que nessa terra não tem. Que tu vai ser honrado? Tu vai ser honrado, tu já foi. Eu não preciso ser honrado, eu já fui honrado com a presença de Deus na minha vida. Eu já fui honrado com a graça da salvação na minha vida. Não tem que ser honrado nada. Honrado pela presença do Espírito. Porque com a presença do Espírito, o refrigério chegou. A alma foi sarada. O que eu precisava chegou, não preciso mais de nada nesse mundo para me alegrar na salvação. A salvação é alegria, é tudo mentira. Jesus, como é o sentimento de Jesus com o pecado? Dá uma olhada na cruz. Como é que dizer que a graça permite tu viver pecando? A santificação é incompleta. Esqueceu que a santificação é o Espírito Santo que aplica, e Ele é Deus. Ele que gerou Jesus, Ele que estava na criação do mundo, dando vida a tudo, o Espírito. Como pode Ele ser o Espírito da santificação, o Espírito de vida, o Espírito eterno, o Espírito da graça, deixar faltando troço em mim? Não, o culpado sou eu, que eu não me esforço, eu vivo no pecado e vou no dia de entrar para falar assim, sai de mim, você que pratica a iniquidade, nunca te conheci. Mas se eu me esforçar, segundo a Bíblia, se enquadrar na palavra, vai ser assim, entra bendito do meu Pai. Mas quem vive em pecado, como dizem que pode pecar, pela graça pode pecar, não precisa se esforçar, tu já é salvo. Cuidado que ficam falando que você não é salvo, não dá ouvido a essas pessoas não. Jesus falou que eu tenho que me esforçar, esse se esforçar tem que ser explicado. A Bíblia não diz, uma vez salvo, salvo para sempre, é mentira do diabo. A medida diz que eu era perdido, agora eu estou salvo, e me diz como eu tenho que viver salvo. Só isso, e diz que se eu não viver, eu não sou salvo, não vou entrar. Eu quero ficar só aqui. Agora, quando tu escuta aqui, esforçado, e quando tu escuta, não se preocupa, tu já é salvo, não precisa tu pecar, não pensa que tu perdeu a salvação. Olha, engraçado que lá por comer uma fruta, um fruto proibido, todo mundo perdeu a salvação. Hoje a graça diz que permite. O Deus que era todo santo não permitiu aquele pecado lá dos nossos primeiros pais. O Deus santo, que não permitiu, expulsou eles do jardim. Esse Deus hoje deixa. Esse ensinamento é do espírito do anticristo. Que a Bíblia diz que o Deus santo nunca deixa de ser. O Deus justo nunca deixa de ser. Ele é imutável, não tem variação de mudança. Ele não muda. O Jesus que mandou se esforçar, então entenda. Ele mandou? Ele está me olhando nesse exato momento. E está vendo, ele contempla a minha vida se eu estou fazendo o quê? Me esforçando, porque foi uma ordem dele. Quando eu não me esforço, ou me enquadro em um ensinamento que não manda eu fazer isso, eu estou fora da palavra. Eu estou fora. Quem pensa que já está salvo e não se esforçando, não estão salvos, segundo a Bíblia. Amém? E diz assim, quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, isso aqui quem é que não entende? O tempo da graça vai acabar. O tempo das oportunidades vão acabar. O pai de família é Deus que vai fechar a porta da graça. Acabou. Ele vai se levantar e vai fechar. Amém?
E segundo a Bíblia, quando ele fechar, vão tentar bater para entrar. E olha o que diz o restante. Senhor, nós estávamos em tua presença, escutando, o Senhor estava nos ensinando, estávamos na comunhão com o Senhor no dia de Santa Ceia, eu ceiei, eu tive até pregando a sua palavra no culto, eu fui batizado, o pastor me batizou e falou que eu não perdi a salvação, dentro da igreja. Isso aqui é onde estava falando que Jesus, presta atenção, que Jesus é Senhor. Nunca conheci vocês. Eu falei que comigo ninguém fica na prática do pecado, vocês ficaram. Eu falei para se esforçar, andar em santidade, não andaram. Viveram dizendo que eram meu amigo, mas também revelando que era amigo de Deus. Eu mandei não se preocupar com esse mundo, vocês se preocuparam, o diabo tirou a semente de vocês. Vocês não deram o devido valor à minha palavra. Pratica a iniquidade. Amém? Não sei de onde vós sois, já pensou? Olha as palavras do ser humano nesse dia. Presta atenção nas palavras do ser humano nesse dia. Nós estávamos em tua, viu? Não sei de onde vós sois. Nem sei de onde vocês vieram. Presta atenção? Pessoas que vão falar o quê? Que estava em tua presença. O que o Senhor quer dizer? Não. Em minha presença são aqueles que se esforçaram. Amém? Então a chave é esforçar. O que tu está fazendo? Qual é o esforço que tu está fazendo para fazer a vontade dele? Qual é o esforço que tu está tendo para ver qual é a vontade dele? Qual é o esforço que tu está fazendo na mente para ponderar se é isso que o Senhor quer? Qual é o esforço que tu está fazendo? Quando tu levanta, é para tu ou para dele? Amém? Porque a vida e a abundância é para distribuir. Então, que seja assim. Não viu que essa palavra, de repente, esforçável, está totalmente o contrário da vida que tu está levando. Totalmente o contrário da vida que muitos estão levando. Não tem esforço nenhum. Então, que isso seja mudado em nome de Jesus. Porque, segundo a Bíblia, entenda, essas pessoas que vão se apresentar e não vão entrar, são pessoas que falaram para ele, vão dizer assim para ele: eu estive, estávamos em tua presença. Amém? Pessoas que vão falar, nós estávamos em tua presença, ceiamos, comemos, participamos da reunião, eu preguei. Olha, não são os incrédulos, são aqueles que estão reunidos. Isso é verdade. Por quê? Quando mostrou a porta estreita, não quiseram, não demonstrou esforço nenhum para entrar. Amém? Passou desapercebido esse conselho. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero pôr toda a minha diligência nessas coisas de Jesus. Vamos colocar de pé.